18h15, comigo aqui no estúdio, vereador Laércio Santos, do União Brasil. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. É uma satisfação mais uma vez estar aqui com você, com todo o seu público. Eu vi hoje o senhor nas redes sociais, esteve lá em frente da empresa da PepsiCo, né? Pedro, a gente fica triste, né, e não pode deixar de se manifestar sobre esse tema de cada momento, cada ciclo da nossa cidade é uma grande empresa que vai embora. Nesses últimos 20 anos aí a gente poderia enumerar diversas atividades que se encerraram na cidade de Guarulhos. E da mesma forma, além da perda da PepsiCo, que é a antiga Toddy, a Quaker, né? A gente vê a manifestação do prefeito da cidade se posicionando aí no Dia do Trabalho, enaltecendo que a cidade cria emprego, planos de trabalho, e a gente sabe que não é bem por aí. A gente que anda pela periferia da cidade, eu que atuo no direito, a gente percebe a grande carência. Hoje eu atendi uma jovem no meu escritório que ela disse assim para mim: eu só consegui vir no escritório do senhor porque eu tenho, até me arrepio, porque eu tenho o cartão para buscar o tratamento, porque as minhas reservas já acabaram tudo, eu não sei o que fazer. E procurando tratamento, procurando se cuidar. Então nós temos, Pedro, uma alta incidência nesse momento presente de pessoas com pré-depressão ou depressão, fruto da ausência do emprego é um problema social muito grande. E a gente não vê, como não viu, políticas públicas efetivas da cidade. A gente não pode dizer que é só responsabilidade do governo estadual e federal. Não houve um plano, por exemplo, de recolocação dos funcionários da ProGuaru. Contrataram alguns aqui e acolá. Então a gente não vê uma política efetiva da cidade nesse sentido. Não adianta só reciclagem, cursos, isso e aquilo. As pessoas precisam e estão se preocupadas com o dia de hoje, não com cursos para o dia de amanhã somente. O senhor me lembrou agora que nos anos 80, a Câmara de Guarulhos aprovou o Vale Desempregado nos ônibus, para a pessoa poder procurar emprego, porque a pessoa não tinha nem dinheiro para procurar emprego, né? Sim. Talvez fosse um tema a ser abordado pela Câmara. Eu acho pertinente, eu vou bem colocado, sua ponderação, ainda você é de origem humilde, eu também. Eu me lembro que eu cheguei a utilizar um cartão do metrô lá atrás, Pedro. O metrô também tinha, nem sei se tem isso hoje, mas é algo que a gente pode realmente estudar na cidade de Guarulhos, porque a gente vivencia momentos difíceis, pessoas aí passando necessidade básica. Essa jovem falou: está acabando meus recursos para minhas necessidades básicas. Não tem dinheiro nem para se locomover. Exatamente. Tá certo. Vereador, para mim foi piada pronta, foi no Dia do Trabalho, o prefeito Guti anunciou o PDV, Plano de Demissão. Eu vi, soltou o vídeo aí. Como é que você ouviu o PDV? Eu vejo com muita tristeza, porque ele não tratou esse tema de uma forma estudada. Eu acho que poderia contemplar todos os trabalhadores e não somente os aposentados. Eles têm que ter a liberdade de se desligar de uma forma que saia com alguns recursos, né? Na iniciativa privada você tem como fazer um acordo, o serviço público não é possível. Então eu acho que o PDV, da forma que foi feito, ele tem as falhas que a gente já apontou, inclusive aqui no seu programa. O prefeito agora está por contemplar somente os aposentados, ou dando condição para que eles possam sair do município, se desligar do emprego público com algum recurso, mas eu acho que deveria franquear aos demais servidores também. Não foi viabilizado porque não fizeram o estudo que precisava. Tinha condições de fazer isso. Há cerca de 3, 4 anos eu falei para o prefeito desta situação, uma vez que ele me recebeu no gabinete dele, e a gente vê que a proposta que foi formulada, ela dá plenos poderes para o prefeito suspender a qualquer momento o PDV, não tem uma segurança para quem se inscreve, fica a critério da administração. Exato. Eu acho que foi muito ruim, o prazo de 15 dias é curto, eu acho que precisaria de uma assistência a esses trabalhadores para que eles se orientassem por parte seja do sindicato, da própria a Secretaria de Gestão. Eu estou vendo com bastante preocupação, porque não vai atender os objetivos desses que pretendem se desligar. Agora, você falou muito bem, né? Eu acho que o prefeito não precisava fazer essa colocação no Dia do Trabalhador, porque aí vai de encontro ao Dia do Desemprego, né? Você falar tem toda em demissão razão, no Dia do Trabalhador.
Agora, cá entre nós, vai ficar a critério da prefeitura ou do prefeito, né, esse PDV, aceitar, quem vai aceitar? Pessoas ou que têm trabalho operacional e que já estiver com uma idade avançada, né? De certa maneira, vai atingir os mais velhinhos. É o que eu falei ainda na Câmara, Pedro. A proposta de um PDV tem que ser com mais seriedade, porque pode dar a aparência que estaria por haver promiscuidade. Por que eu falo promiscuidade? Porque aí vai se escolher quais os setores que eu vou desativar, vamos assim dizer, para terceirizar, como muito bem você já falou aqui em algumas oportunidades, acaba terceirizando todo o serviço público, então aí você acaba não agindo de forma linear, de forma respeitosa. Então preocupa bastante esse controle da máquina pública de uma forma não muito republicana. Olha, eu posso apostar num setor de cozinha na educação. Sem dúvida. Antigos merendeiras, né? Hoje são cozinheiras e cozinheiros, né? Esse setor acho que vai ser muito atingido. Sim, sim. Apesar que as que estiverem aposentados, né? Pela CLT, né? Pela CLT. Mas do STAP não existe aposentado. Do STAP não, do estatutário. Do estatutário não existe, porque quando você aposenta, você já vai para inatividade automaticamente. Então ficou, de certa forma, redundante, é só da CLT. Então, na verdade, os aposentados que estão na máquina pública são os aposentados que se aposentaram até novembro de 2019. De novembro de 2019 para cá, depois da reforma da Previdência, não existe mais a figura do aposentado que continua no serviço público. Depois da emenda constitucional 103, houve esse rompimento completo, seja serviço público, economia mista, Banco do Brasil, qualquer órgão público. Então, são todos aposentados que se aposentaram ou têm o seu direito conquistado até 13 de novembro de 2019. Por exemplo, havia muita expectativa na GCM, na educação, professores, esses não serão atingidos pelo PDV? Não, da saúde também, né? Saúde. Não, esses ficaram de fora. Acredito que, lógico que na saúde, na educação, devem haver também os aposentados e eles vão pleitear. E como o decreto, o prefeito coloca que é a critério da administração, você não tenha dúvida que ele vai optar pelos operacionais e vai dizer que o pessoal da educação e da saúde, a critério do interesse público, eles não vão poder participar. Professor não vai ter interesse, então, não. E a GCM também não vai ser beneficiada com o PDV? Não, porque acredito que não tem aposentado, né? É estatutário. Exato. Tá certo. E a sessão amanhã, alguma expectativa, vereador? Não, Pedro, amanhã nós temos em torno de 30 e poucos itens, alguns projetos. Temos um projeto que está na pauta, que é a conta do prefeito do ano de 2018, mas acredito que é só para deliberar, ainda não vai estar apto para ser votado. Então, acredito, sendo redundante, que a gente deve sequenciar amanhã os trabalhos em plena tranquilidade. Eu vou discordar de um projeto seu, me permita. Eu vi lá que tem um veto de um projeto proíbe bicicleta no Bosque Maia. O prefeito vetou, né? Pedro, você não acha que pode haver uma convivência ali? O projeto, ele não proíbe bicicleta no Bosque Maia, é na pista de caminhada. Aí é que está, aquela pista caminhada era a ciclovia. Então, o que precisa é a administração resolver essa situação. Esse tema precisa ser enfrentado, invariavelmente eu faço caminhada ali e você passa a conviver fazendo caminhada com ciclista, com skate. O que me preocupa quando eu aceito apresentar um projeto dessa natureza é alguém esbarrar em alguém e acontecer um acidente, de repente até uma fatalidade. Por exemplo, domingo, 10 horas da manhã, tem lá os seus pais que saem no lazer com seus filhos, por exemplo, está lá com uma criança de 5 anos, 3 anos. Acontece um acidente com uma bicicleta. Quem é o responsável? O poder público que é permissível com esse tipo de ação, ele vai indenizar a vida e vai ter que pagar por tal. Então, a meu ver, as bicicletas têm que conviver, mas na pista de caminhada, essa discussão precisa existir. E eu não estou ali advogando como se fosse no interesse próprio, Pedro. Eu penso que nós temos que discutir essa situação. É muito comum, e não só ali no Bosque Maia, como em outros locais de caminhada, a gente ter essa convivência dúplice. Então, alguém precisa respeitar o limite de alguém. Eu mesmo já fui quase
já Atropelado? atropelado por bicicleta. Eu acredito que você também. Então, é uma situação que precisa ser discutida e rediscutida. Ali era passeio de bicicleta antigamente, hoje é caminhada, então mudou a finalidade. Então, essa questão precisa ser enfrentada, mesmo que o assunto gere, de certa forma, um desgaste, mas a gente tem que pensar na segurança da população num todo. E ali eu enxergo, em certos momentos, pessoas que podem sofrer algum tipo de acidente. Não é contra o ciclista, eu também passei de bicicleta, eu gosto, mas ali vejo que em dado momento a gente poderá ter problema. Então é esta a preocupação. Eu tenho que, para mim, o projeto amanhã para ser analisado com relação ao veto. Se for mantido o veto, eu não vou me excluir de querer discutir essa questão, inclusive a nível de Ministério Público, porque eu acho que o Ministério Público precisa ser chamado também para cobrar da Prefeitura uma providência para aquele tema. O assunto é de interesse coletivo, não seria interesse individual, e eu acho que nós temos que enfrentar essa situação, seja adequando de algum modo, mas o município não pode ficar omisso nesse tema. Eu só quero, na época do governo Papoto, eu estava na Secretaria de Turismo, e o projeto que virou pista caminhada hoje era a ciclovia, que o pessoal tinha que caminhar na trilha, na terra. Sim, eu lembro mais ou menos, vagamente disso aí. Agora, eu concordo com o senhor, não dá para ficar aquele público misturado, mas eu sou a favor de separar, faça uma ciclovia interna. Sim, né? Sim, aí sim. Eu só ando de bicicleta no bosque, eu não tenho coragem de andar na rua. Eu vou no bosque. Mas eu acho que tem que separar, não proibir, isso que eu estou falando. Sim, mas aí precisa então, por isso que então precisa o poder público se coçar, entre aspas, e tomar providência. O que não pode é simplesmente, não pode porque não pode, e não arruma nenhuma solução. Concordo. Eu acho que as duas situações precisam ter uma convivência harmoniosa, até porque dentro do bosque a gente tem uma sensação de um conforto, de uma segurança maior. Você pega, por exemplo, Pedro, Parque Ecológico do Tietê. Eu tenho pessoas que vão lá passear de bicicleta, mas não dá aquela sensação de plena segurança. Eu fui só assaltado uma vez na vida, sabe onde? Dentro do Bosque Maio. Só uma. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas me levaram a minha bicicleta. Aí foi cruel. Perigoso. O que o senhor pensa, a sensação de segurança te engana. Engana, que às vezes acontece bem perto do seu local de conforto, né? Que hora que foi? Umas 17 horas. Tava claro ainda, né? Tava claro. O cara chegou com a arma, falou, corre. Só lembra que ele falou isso? Ainda me humilhou, me mandou correr. Deixa a minha vida, né, Pedro? Olha, é uma bicicleta. Claro. Obrigado, vereador Lars Santos. Até amanhã na sessão. Pedro, eu que agradeço. Até amanhã. Uma boa noite a todos. Amanhã a sessão às 14 horas, né? 18h27, produção. Rápido intervalo.